Cafezinho mineirinho do sul de Minas, bom demais, hein? Além da letra num tempo difícil, além da letra num tempo de travessia, mas é para isso que serve a arte, para isso que serve a literatura, para nos ajudar a navegar pela vida, não é? Então, nós estamos juntos aqui, eu tenho um prazer enorme, mais uma vez, pelo segundo ano não consecutivo, de ter a parceria com esse querido amigo, mentor mais do que tudo, que é o Marcelino Freire. Eita, Décio, eu acho que o verdadeiro mentor do Além da Letra foi o excelente vinho que você me ofereceu na sua casa. Passada a pandemia, teremos outras rodadas, Marcelino. Tenho muita saudade de estar aí com vocês em Gonçalves, Minas Gerais. A gente conversou aí durante esse vinho, esse encontro saudável, né, celebrando a literatura. E aí a gente ficou inquieto de fazer algo juntos. E aí vem com essa equipe maravilhosa. Aí vocês que tocam tudo tão brilhantemente aí, estamos aí, né, na segunda edição, online, quem diria, né, atravessados por uma pandemia dessa. Mas um online todo com características bem assim diferentes para mim, pelo menos. Nós temos aqui esse cenário tão bonito, você aqui ao meu lado, numa poltrona. Você tô quase te abraçando aqui, Marcelino, tá fácil, né? Pode abraçar. Essa coisa, você sabe que eu abraço, né? Essa coisa da virtualidade vai por água abaixo, a gente lida com ela, o ser humano tem muitas facetas para explorar. Mas vamos lembrar um pouquinho... Essa saudade desse abraço, né? Essa saudade desse abraço, então é muito bem-vindo. E esse abraço virtual é nessa segunda edição que a gente está dando de alguma forma. Mas me conte aí, Décio. Não, estou pensando aqui, queria pensar junto com você um pouco do que foi a nossa primeira edição. Você lembra? O que te marcou mais naquela primeira edição, Marcelino? Foi uma coisa tão bonita, né? Homenagear Adão Ventura, né? Na primeira edição do Além da Letra, trazer o Ricardo Alixo, né? E ver que as pessoas abraçaram o evento, foram ao evento, se organizaram especialmente para estar com a gente, o teatro também que aconteceu, os violeiros, eu não esqueço os violeiros, os artistas que você mobilizou na cidade para participar do evento, sabe? Eu saí daí com uma lição aí de aconchego musical, sabe? Eu me senti muito abraçado musicalmente aí pelos mineiros, né? Que coisa linda. Não, eu concordo com você. Tem uma aura muito bonita. Minas Gerais transpira alguma coisa que eu nunca soube explicar, sabe, Marcelino? E nem quero explicar. E Gonçalves
embora ele esteja aqui já pertinho da divisa com São Paulo, ele tem talvez até essa vantagem, né? Poder respirar as atmosferas diferentes e trazer pessoas com características diferentes. Então é um ponto de encontro. Gonçalves virou um grande ponto de encontro cultural, tanto é que Marcelino Freire de vez em quando desaparece e aparece aqui, ali escondidinho no bairro. Não sei, ali é São Sebastião das Três Orelhas, eu acho, onde você fica. Exatamente. Quando a gente conversou, eu lembro que a gente ficou pensando que muitos escritores fazem de Gonçalves aí uma espécie de laboratório para a escrita, né? O próprio Chico Sá, Reinaldo Moraes, que estiveram com a gente no ano passado, Fabiana Cosa, essa cantora extraordinária, que fez um show lindo no ano passado. Muita gente escolhe Gonçalves para essa paz aí, né? De concentração da criação literária, artística. Eu não posso deixar de mencionar, tanto na primeira edição como na segunda, que nós estamos nesse momento, junto com esse público bacana que está nos acompanhando, colocando no ar, a gente tem aqui um time muito especial, né? Eu acho que eu quero falar no Saulo nesse nosso primeiro momento, porque o Saulo traz aqui uma energia que é uma energia muito diferenciada, muito diferenciada. Esse menino ele é capaz de fazer o que ele quiser fazer na vida. O que ele quiser fazer na vida, ele é competente para fazer. E é isso aí, ainda bem que ele focaliza em só fazer coisa bonita e bacana, né? Olha, o que seria da gente sem um Saulo, sem essa força, sem esse afeto, né? A presença do Saulo na festa anterior, a presença dele agora, e agora reunindo uma equipe, amigos e amigas que ele vai aí chamando, né? Esse chamamento de afeto é um poder da natureza, Saulo. Um beijão. É isso. Que bom que despencou aqui para Gonçalves, o Saulo querido, com a Ana, sua companheira. E nós estamos aqui no Paleoberg. O Paleoberg é o lugar do Saulo e da Ana, né, que nos receberam, e esse ambiente que nós estamos aqui é justamente o ambiente criado por eles. Eu queria aproveitar então, Marcelino, para falar de forma breve, para que quem nos acompanha saiba o que virá pelos próximos dias, né? Nós teremos algumas mesas, como é típico nos encontros de literatura, e essas mesas esse ano trazem algumas novidades, e talvez o antigo sonho que eu tinha, que eu acho que teremos a condição de realizar. Primeiro são as pessoas que estão conosco. Vou falar do Santana Filho, do médico psiquiatra, escritor Santana Filho, que estará conosco numa das mesas, aliás, na primeira mesa. E ele vai compartilhar essa mesa com um outro querido escritor, jornalista, que tem uma contribuição muito especial na literatura, de forma particular na crônica, um cronista que certamente está entre os grandes nomes da crônica no Brasil, que é o Chico Sá. Então o Chico Sá estará nessa nossa primeira mesa. Depois nós teremos, teremos nomes totalmente com um perfil bem diferente um do outro. Por exemplo, nós vamos ter o Binho, Sarau do Binho, quem vive em São Paulo e anda pelo meio da literatura conhecerá, já terá ouvido falar no Sarau do Binho, junto com Nibrizan. Nibrizan é um poeta baiano que também despencou para São Paulo, por sorte de São Paulo e desse nosso sudeste. Então nós teremos uma mesa que vai tratar da poesia na periferia, não é? Dessa poesia, aliás, eu não sei o que é periferia, não é? Essa poesia tão central, tão sanguínea e forte que Nibrizan e Binho produzem. E um detalhe, nós vamos ter uma moderação muito bacana da querida Semaia Oliveira, jornalista, escritora, que tem despontado também no meio da literatura. Depois nós teremos uma mesa muito importante para a literatura infanto-juvenil, tratar um pouco como que o jovem, como que a criança está passando por esse momento tão difícil que a gente vive. Será que o livro chega a ele e a ela, ou a essas crianças? E aí então nós vamos ter Silvia Canossa
e Regina Renault. Silvia Camossa escreveu para crianças, é poeta, tem uma contribuição muito bacana. Regina Renault vive hoje em Gonçalves, mineira, e que tem uma longa trajetória voltada para a criança. Então, uma mesa que promete muito. E vai ter a mediação da Silvia Richard, que eu acho, ou todos nós aqui que na organização achamos que é um nome muito importante. Ela é uma dessas que vive na trincheira da literatura, ela criou a Toca da Leitura, ou seja, tem ali uma biblioteca no bairro, já um bairro bem distante do centro de Gonçalves, já está virando até para outro município, que é o bairro do Juncal, e lá ela organizou uma biblioteca circulante e para todas as idades e com um sucesso muito bacana. Então a Silvia vai fazer a mediação dessa mesa. Daí nós temos, e aí que eu falei do meu sonho, Marcelino, não sei se você que pilota em tantas frentes e com uma experiência tão bonita além de escritor, mas também na produção de encontros de literatura, eu pergunto para você, já tem sido, pode-se dizer que é comum a participação internacional via tecnologia que disponibilize essa possibilidade? Ô, Décio, a gente tem que ressaltar que você, além de estar virando esse agitado cultural, você é escritor também, com livros publicados aí. Conheço um trabalho do Décio, acabou de lançar um livro muito bom pela Reformatório. É isso aí, Décio, só para reforçar isso aí, que a gente aí está todo mundo na agitação e na escrita. E ele também usa Gonçalves aí como lugar para concentração da sua criação. Olha só, Décio, além de tudo isso, você é profético, porque na primeira edição do Além da Letra, você já estava com essa ideia antes da pandemia, você dizia, mas se a gente pudesse fazer uma mesa online usando essas plataformas, e a gente acabou não realizando isso, né? Tinha um problema também de conexão da internet no lugar em que a gente ia fazer, mas você antes da pandemia já estava propondo essa atitude que veio aí muito, né, frequente aí durante a pandemia, a gente encontrar aí essas plataformas, entender o uso delas, que exatamente estreitou esse contato, né? Então você vai falar dessa mesa linda, não é? Que aí a gente conseguiu juntar Angola e Inglaterra. Como é que é isso, Tess? Então, Marcelino, a gente conseguiu juntar porque você nos proporcionou aqui um canal África, né? Que tem tudo a ver também com a tua obra, eu tenho certeza, não é? E aí o Onjak, que é um autor importante, reconhecido no seu país e também, eu diria, nos países de língua portuguesa. O Onjak viveu no Brasil também, viveu em Nova York e hoje retornou para Luanda. Muito premiado, Ele muito premiado. Agora ele voltou para Luanda, abriu uma livraria lá, é um agitado cultural, a gente tem muito orgulho disso. Morou no Rio de Janeiro durante muito tempo, ganhou o prêmio Saramago de literatura, ganhou o prêmio Jabuti já, finalista do Oceanos, danado. E ele estará conosco, né? E compartilhando essa mesa que vai tratar justamente dessa coisa da entrada da literatura, de autores de língua portuguesa e em países outros, não é? Nós teremos então a presença da querida Nara Vidal. A Nara é uma autora premiada também, que tem uma obra já consolidada e além da literatura, primeiro ela vive na Inglaterra, já vive há 2 décadas na Inglaterra e acaba de ganhar um prêmio importantíssimo, que é o prêmio da APCA, que é a Associação Paulista de Críticos de Arte, que premia
intelectuais ou pessoas ligadas às diversas modalidades da arte em todo o país. E foram escolher a Nara. Por quê? Porque ela tem um trabalho muito centrado de tradução da literatura, de autores de língua portuguesa, principalmente brasileiros, mas além disso, ela também publica uma revista que é uma revista que eu os convido a visitar, chama-se Capitolina, e essa revista tem uma produção refinadíssima, inclusive no visual, tem um editorial muito bonito, e vários autores contribuem, ela publica em português, e além disso ela tem a livraria Capitolina, que leva os textos de autores brasileiros para a Inglaterra. E nós vamos ter então esse pessoal juntos aqui, Marcelino. Isso aqui eu tô entusiasmado, É uma programação maravilhosa, e a Nara Vidal, eu fico impressionado que ela cuida dessa livraria na casa dela, né? Os livros ficam nas estantes. Ela pega livros aí da literatura brasileira, livros de pequenas editoras de preferência, e as pessoas pedem os livros aí pelo site dela e ela manda lá para os ingleses, os brasileiros que estão morando lá, os portugueses, as pessoas interessadas na língua portuguesa. E quando a gente pensou, você na Nara Vidal, eu disse que a Ondiak, eu não sabia tantos estreitamentos entre eles, porque o Ondiak acabou de abrir uma livraria, voltou para Luanda, e acabou de abrir uma livraria lá que também vai ser uma ponte para os autores brasileiros, os autores em língua portuguesa. Coisa bonita, né? Bacana. Agora então, Marcelino, junto com os amigos que nos acompanham, vamos talvez caminhar para o encerramento bonito dessa nossa pequena, singela abertura do Além da Letra 2021. Eu queria que você falasse para todos, para a nossa audiência, sobre o autor homenageado, porque, em primeiro lugar, foi uma proposição sua. Segundo, ela tem tudo a ver com o momento em que vivemos. Marcelino, revele então quem é esse nome importante que será homenageado na nossa edição 2021 do Além da Letra. Esse grande escritor brasileiro que infelizmente nos deixou no ano passado, a gente vai homenagear o Sérgio Santana, ele nos deixou infelizmente vítima da Covid-19. O evento Além da Letra está aqui de alguma forma abraçando também solidariamente todas as famílias que perderam seus entes queridos aí por este mal aí que nos atravessou, né? Então, Sérgio Santana foi esse escritor que a gente perdeu o ano passado e que tem uma obra vastíssima, mineiro de Belo Horizonte, saiu de Belo Horizonte, foi morar no Rio de Janeiro, um homem que transitou pelas editoras pequenas, as editoras grandes, entre outras coisas, de uma família de escritores, né? Porque o filho dele, André Santana, escritor assim, um dos grandes escritores, né? Da minha geração, porque eu conheci o André e sou amigo do André pessoalmente, amigo do Sérgio Santana, inclusive eu estive, Décio, no último encontro do André Santana com o filho e com seus leitores e leitoras aqui em São Paulo, na Biblioteca Mário de Andrade, no mês de fevereiro. Ele faleceu no mês de maio. No mês de fevereiro, antes do Carnaval, ele fez um evento aqui na Maria Andrade. A gente foi lá abraçar o mestre e o amigo, sem saber que uma pandemia ia nos atravessar e de que em maio ele já não estaria mais com a gente. Então, como o Além da Letra sempre tem esse pensamento de homenagear alguém de Minas Gerais, né? Um escritor e uma escritora, como a gente fez com Adão Ventura, aí houve essa conversa aí de a gente homenagear Sérgio Santana, contista, romancista, cronista, um inquieto. Ele sempre foi um escritor que esteve, Décio, sempre presente nas minhas loucuras. Em que sentido? Eu inventava um projeto e eu dizia, eu vou ligar para o camarada, para o parceiro, para o companheiro André Santana, que eu sei que ele topa. E ele topava. Participou de vários projetos meus, da antologia Os 100 Menores Contos Brasileiros do Século, do programa Saideira, um programa que a gente gravou lá na Mercearia São Pedro, Bar Boêmio, com a apresentação do Chico Sá, que vai estar com a gente mais uma vez nessa edição
do Além da Letra, o Chico Sá entrevistou o Sérgio Santana nesse programa que a gente estava fazendo um piloto. Quem topou vir? Sérgio Santana. Ou seja, eu fiz muitos projetos em que o mestre vinha e abraçava aquele jovem, inquieto escritor, no caso que sou eu, que continuo jovem, mas eu era mais jovem. Ele acreditava nisso, um homem premiado com muitos jabutis, com muitos prêmios, respeitado internacionalmente, um cara incrível, e que era um boêmio, que tinha um bom coração, que era um camarada. E olha só o que eu encontrei entre minhas coisas aqui, Décio, que eu queria mostrar. Nessa oportunidade em que ele gravou esse programa no bar, eu era um boêmio, esteve no bar, eu pedi que ele assinasse uns guardanapos para mim, exatamente na Mercearia São Pedro, estou mostrando aqui, no bar Mercearia São Pedro, que você conhece bem, e aí ele assinou, eu encontrei esses guardanapos aqui, olha, assinado pelo Sérgio Santana, mostrando que ele era um grande escritor, sobretudo quando sentava ao lado da gente, tomando vinho. Olha quem assinou aqui também, Chico Sá, na mesma oportunidade, em outro guardanapo. A gente reuniu o Reinaldo Moraes nesse dia para conversar com o mestre Sérgio Santana. O Reinaldo Moraes assinou também, Reinaldo Moraes que esteve no Além da Letra do ano passado, e o Mário Bortolotto, que também assinou no guardanapo. Então, eu encontrei esses guardanapos dentro de um livro do Sérgio Santana, que é o único livro de poesia dele, de poesia, Jukebox, publicado pelo Sebastião Nunes, grande poeta, mineiro e editor e grande amigo do Sérgio Santana. Esse livro foi publicado pelas Edições do Bolso, do mineiro Sebastião Nunes. Ou seja, veja como essa homenagem está bonita, porque de alguma forma a gente também está abraçando esse guerreiro que é o Sebastião Nunes, que continua produzindo, grande amigo do Sérgio Santana, e uma editora mineira, não é? Então é isso que eu queria contar um pouco do nosso homenageado e da saudade que ele nos deixou. Ainda bem que os livros dele estão aí para a gente ler, para a gente acompanhar, e o Além da Letra lembra o legado desse grande escritor, inclusive com a presença do André Santana, não é isso, Décio? Então, nós vamos ter a presença de André Santana, que é o filho de Sérgio Santana, conforme Marcelino mencionou. Eu não vou contar tudo para vocês. Eu apenas vou dizer o seguinte: olha, se preparem, porque nós vamos ter, junto com essas mesas que nós já descrevemos para vocês, nós vamos ter inserções sobre vida e obra de Sérgio Santana, com o suporte muito especial do André, que Marcelino já mencionou, que além de autor consagrado, é músico também. Então nós teremos vários momentos dedicados ao longo dos dias, pelos quais nós estenderemos as nossas atividades. Nós teremos a presença da obra de Sérgio Santana entremeando e dando essa liga muito bonita para a nossa segunda versão do Além da Letra. Marcelino, esquecemos alguma coisa ou está tudo em ordem? Não, você falando aí, comecei a ficar emocionado, em pensar no Sérgio, em pensar no André Santana, o filho dele. André Santana, que é um grande escritor brasileiro, meu querido amigo. Pensar no Sérgio Santana, ele estaria adorando, ele estaria aí no Além da Letra, o Sérgio Santana aceitaria o convite, sendo convocado, ele estaria com a gente. Então, isso aí é falar de saudade, é falar de uma homenagem sincera nossa, né, sua, minha, de todos e todas que fazem um Além da Letra. Então, eu estou muito feliz. Uma programação maravilhosa, a sua luta aí, Décio, a luta do Sal, a luta de todos e todas que fazem parte aí desse evento, dentro de um giro da cidade, que também está toda tomada de festa. E eu acho que essa celebração é uma celebração viva, num momento tão difícil. A gente está celebrando a vida e celebrando o Sérgio Santana, nosso eterno camarada, eterno amigo, eterno escritor. Marcelino, nesse primeiro momento, nesse pontapé inicial, nossa enorme gratidão para você. Você
é a parceria mais grata que nós poderíamos ter nesse mundo. Marcelino Freire, o meu querido quebrador de pratos, aquele que faz tudo aquilo que a gente não imagina que pode ser feito, ele faz. Obrigado, Marcelino. Olhando agora, um beijo para você, virtual e presencial. Nós caminhamos para a nossa primeira mesa. A nossa primeira mesa terá Chico Sá e Santana Filho, conforme eu mencionei para vocês. O nosso tema que permeia todas as mesas é justamente o papel da arte e da literatura para nos ajudar, cada um de nós, a passar por essas brumas que nós estamos atravessando. E antes da mesa, nós vamos ter uma primeira chegada, um primeiro contato com esse querido André Santana, para quem então eu passo a bola nesse momento. Contamos com vocês, com cada um de vocês, ao longo da semana, ao longo dos próximos dias, participando ativamente dos nossos encontros. Venha junto, isso facilita a vida. Pegue o livro, veja a literatura, respire a arte conosco. Um beijo, Marcelino, um abraço a todos vocês. Oi, pessoal, eu sou o André Santana, filho do Sérgio Santana. E hoje eu vou dividir com vocês um pouco da minha angústia e da angústia do Sérgio Santana. Meu pai escrevia sempre meio angustiado, buscando something, sei lá onde, meio nervoso. Quando eu era criança, eu não entendia como alguém podia trocar as férias na praia para ficar em casa, sofrendo por procurar algo que não sabe o que é. Quando eu era adolescente e queria ser artista, fui perguntar para o meu pai sobre como é ser escritor, e ele disse que era horrível, que ele não conseguia mais viver a vida de verdade, que tudo em volta dele, tudo que importava, acabava se transformando em literatura, na angústia de como encontrar o jeito certo de descrever, para si mesmo, aquele pedaço da vida. E meu pai foi vivendo cada vez menos e escrevendo cada vez mais. O Sérgio Santana envelheceu, mas a sua literatura foi ficando cada vez mais nova. Agora, pouco antes de ir embora, ele estava gostando de escrever e de viver todas as vidas que havia nele. Viveu e escreveu até. Esse Além da Letra quase deixou de existir, né? Por conta, vocês imaginam do quê, né? Mas aí a gente teve alguns suportes, a gente conseguiu, e principalmente a gente conseguiu porque tem aqui em Gonçalves um pessoal firme, ponta firme, que não deixou a peteca cair. O tema que nós temos para esse ano, que a gente quer compartilhar com vocês, e essa primeira mesa já vai nos trazer essa pegada, é a travessia de tempos difíceis. Quer dizer, nós estamos todos num barco bem complicado, né? Bem complicado. E no caso nosso aqui, desse nosso Patropi, põe complicado nisso, né? Pois bem, mas esse barco ele vai seguir, amanhã vai ser outro dia, nós vamos passar por isso. Mas com certeza a literatura e a poesia, ela pode nos ajudar muito, muito nessa travessia. E é esse o tema que a gente vai conversar com dois queridos amigos que estão aqui conosco. Então eu queria apresentar para vocês, primeiro, o Santana Filho. Santana Filho é maranhense, maranhense de Balsas. Santana, Balsas hoje é soja, né? Hoje em dia é uma daquelas áreas do Maranhão que mudaram muito, não é? Talvez você possa nos falar daquela Balsas que você conheceu. Mas o Santana, ele é médico e é psicanalista, e ele veio parar aqui no nosso sudeste, hoje ele vive em São Paulo,
e principalmente ele tem uma característica que me agrada demais, que é a obra literária dele. E é sobre essa obra que nós vamos conversar um pouco hoje. O nosso segundo participante é alguém que já esteve conosco no primeiro Além da Letra, e é o querido Chico Sá. E o Chico Sá volta para nos dar aqui essa força enorme com a sua competência como jornalista, como escritor, né, como comunicador, antes de mais nada, como uma liderança importante nas ideias que a gente precisa e a gente carece tanto nesse Brasil que a gente vive hoje. Chico e Santana nos ajudam a atravessar a pandemia. Queria passar um pouquinho a palavra aqui para o Santana para ouvir as suas impressões iniciais, Santana, desse nosso encontro. Diga. Meu caro Décio, que prazer enorme estar aqui diante de você, mesmo que com a distância conveniente, pertinente ao momento, dividir esse papo com o Chico. Sabe que privilégio, que maravilha. É pena não poder estarmos juntos presencialmente, mas forças maiores nos levam a isso. Então, é um grande prazer, de fato, participar. Eu só vou fazer uma pequena... vou lhe dizer que não tenho muito como lhe falar lá do Santo Antônio do Balsas, porque eu nasci lá e saí de lá com menos de um ano e nunca mais voltei, você acredita? Então, eu de fato, durante a minha infância, nem estive muito longe de lá, porque eu fui criado mais ou menos naquela região. Ali em Goiás, divisa com Maranhão, que hoje é Tocantins, mas em Balsas propriamente, e depois o que veio a ser o Jalapão, que na minha época já existia o Jalapão, mas ninguém dava esse nome, era o nosso programa, e tomava banho de rio, cachoeiras e tal, mas porque não tinha... era o que tínhamos diariamente para fazer, mas Balsas propriamente, infelizmente, eu ainda não conheço, mas haverá o seu tempo. Que incrível, você não conhece a sua cidade natal. Eu não conheço Olha minha cidade, só. meu pai falava muito de lá, brincava comigo. Você nunca tomou um banho no Rio Balsas, meu filho? Isso é depois contra a sua biografia. Mas não, eu não conheço Balsas. Mas haverá tempo. Haverá Chico Sá, nos fala um pouquinho daquele Nordeste tão bonito que está tão refletido na tua obra, do Cariri, querido Cariri, que eu tô louco para conhecer. Conte para nós essa trajetória do jornalista que saiu de lá, que foi para o Recife, que veio parar aqui no sudeste desse país. Boa, Décio, é um prazer estar de volta ao Além da Letra, na companhia aí do nosso Santana. Quando o Santana começou a falar que não conhecia, não voltou para Balsas, eu achava que era por uma razão que muita gente costuma apostar, que é o seguinte: a gente não deve voltar para o lugar que a gente foi muito feliz na infância, porque vai encontrar lá, talvez tenha algumas mudanças que acabam né, indo contra toda aquela ideia que a gente trouxe de uma bela infância. A princípio, eu achei que era o motivo do Santana. E quem falava muito disso era o João Gilberto. Ele dizia que não voltava lá para Juazeiro da Bahia, no caso do João Gilberto, onde ele tinha vivido a infância. Ele não voltava porque ele tinha medo desse contraponto, de encontrar, como adulto, outra história, outra cidade, e aquilo o assombrava, fazia com que ele... Não vou estragar minha infância com outra visão do meu lugar. Eu, ao contrário do João Gilberto, eu costumo voltar muito, né? Tenho até sido castigado agora por conta da Covid, da peste aí, do coronavírus, que tem me impedido de
de voltar lá ao meu Cariri, Décio, que é mais precisamente da cidade do Crato, que foi onde eu nasci. Dali eu corri para o Recife, do Recife passei em Brasília, Brasília, São Paulo, e nesse exato instante, Mantiqueira, na cidade de Gonçalves. Só não estou comungando aí do berro da ovelha do Saulo, mas estou aqui próximo a vocês. Mas essas voltas lá, Décio, elas me reabastecem muito assim na minha escrita, principalmente nas crônicas. Eu sempre acabo renovando o estoque de histórias, de casos, até daquelas belas mentiras ou ficções de infância. Então, o Cariri hoje, assim, ele é muito presente nos meus livros, tanto na crônica, na parte mais ali entre o jornalismo e literatura, que é o caso do gênero crônica, e nas poucas aventuras na ficção, que é o caso do meu livro Big Jato. Então, esse velho Cariri, ele segue ali no meu rastro até hoje. É impossível me livrar tanto da parte boa como de alguns. O Santana, mais do que eu, sabe, pelo mundo do divã, da psicanálise, é difícil se livrar tanto da parte boa como também das assombrações, né? Se me tirarem isso, eu não escrevo uma frase. É verdade. Então, nós arrastamos isso ladeira acima e ladeira abaixo até hoje. Legal, Chico. Deixa eu pular aqui para o Santana, e antes da gente entrar um pouquinho para falar da tua obra, Santana, eu queria te fazer uma pergunta que é absolutamente literária. Talvez você terá alguma dificuldade de me responder. Aonde está o Bento? O Bento está lá. Mas explica para o pessoal. Olha, o Bento é o nosso cachorro, que agora está com 13 anos, já é um senhor, e é como chama essa raça? Lá, parente do Cocker, esqueci, Labrador. Daqui a pouco vamos... Primo do Labrador, aquele parente do Labrador, esqueci. E o Bento é uma figura incrível, como todos eles são, e eu gosto de pegar o Bento nos flagrantes escondidinhos, assim, porque ele escolhe lugares inusitados para se ocultar, e aí eu faço umas fotos e posto no Facebook. Já virou um sucesso internacional. Onde está o Bento? Onde está o Bento? Essa coisa de esse esconder... troféu para quem acha. Essa coisa de você esconder pequenos detalhes, no caso do Bento, nas imagens, de alguma forma aparece também na tua obra? Você esconde pequenos detalhes na tua obra? Conta um pouquinho para a gente. Décio, na minha obra e na minha vida, eu gosto muito de objetos, eu gosto de objetos pequenos e eu gosto de esconder coisas que eu acho. Uma caixa de máscaras japonesas, por exemplo, que eu ganhei. Eu escondo ela para eu encontrar em algum momento e me surpreender de novo. Você sabe que eu tenho muitos bonecos e marionetes que acabaram sendo fotografados para a capa do meu livro A Casa das Marionetes, o que para mim tem uma importância enorme que tenha sido feito assim. Que é o livro que foi finalista do Prêmio São Paulo, O Casa das Marionetes. Romances, livros do ano. E então essas coisas para mim são muito significativas, porque é o que nos personaliza, né? O que nos diferencia. E o Chico está falando da infância, que é essa coisa. Eu fico entre duas citações, vamos dizer assim, a célebre do Machado de Assis, O Menino é o Pai do Homem, e também de aquela frase para mim que é espetacular do Incêndios, aquela peça que virou um filme impressionante, onde se diz que a infância é uma faca atravessada na garganta. É isso mesmo, para mim. Então, eu, diferente do João Gilberto, não deixo de ir lá onde passei a minha infância para
para não quebrar a mítica, a maravilha e tal, porque a minha infância foi muito... Eu não posso dizer que eu tive uma infância absolutamente feliz, porque eu era um menino assustado, medroso e vivia numa região muito mágica, onde tudo isso fazia parte do meu cotidiano, em especial de um menino especulativo como eu, curioso, sensível e assustado com muitas coisas e tal. A Maria Adelaide Amaral fez o prefácio do meu primeiro livro, que veio dessa infância. Eu consegui, até onde consegui, criar uma ficção tratando dessa situação. Ela escreveu sobre isso, uma região onde o real e o imaginário passam por uma linha muito tênue. E eu tive um pai que, embora um pai racional, um virginiano, vamos dizer assim, mas o papai também ele conseguia embarcar assim numas coisas, numas míticas mesmo. Ele criava personagens. Ele contava de uma mulher que levava uma lamparina na cabeça de noite, que aquilo me encantava e assustava. Então eu acho que foi essa confluência de sentimentos e de sensações da minha infância que, em algum momento, me trouxeram de volta à literatura, à escrita, né? Não à leitura, porque eu sempre li, mas a escrever para tentar botar a luz, assim, iluminar de alguma forma, trazer para mim, porque os meus primeiros escritos não tinham a menor pretensão de nada, levaram 15 anos, pequenos fragmentos que eu fui escrevendo como que um diário, mas exatamente isso, para botar alguma luz nessa infância controvertida, vamos dizer assim. Aquelas coisas que estão escondidas e que você ilumina na tua obra. Deixa eu puxar aqui para o Chico agora. Vocês estão falando de reminiscências, né? Do lugar de origem, né? Tem aquela visão da Idade do Ouro e do local de Passárgada, né? Do local especial. Chico, isso está na tua obra também, fortemente. E no caso do Big Jato, fala um pouquinho da origem dessa obra que teve repercussão, tem repercussão tão importante que gerou uma obra, um filme muito que tem um peso importante na cinematografia no Brasil. Boa, Décio. O Big Jato foi filmado pelo Cláudio Assis, que é um diretor pernambucano. E no filme eu não quis em momento algum me meter, nem no roteiro, nem nada, porque o meu desejo era que fosse era ver aquele resultado como se o diretor fosse mais um leitor do livro e ver o que filme passou ali na cabeça dele, né? Então eu por conta, inclusive, da nossa velha amizade, eu resolvi ficar à distância e esperar o resultado, esperar o filme. Mas o livro é o que eu poderia chamar de uma autobiografia adulterada pela ficção, quer dizer, pelas ficções, né? Porque, primeiro, você tentar recuperar uma história 30, 40 anos depois, ela já é uma ficção naturalmente. Você não tem como... A memória, por mais fiel que seja, ela não vai relatar, ela não vai te dar um cenário, um relato, uma história como você a viveu. Então, é uma autobiografia muito ficcionalizada, né? Que conta uma história familiar de um garoto que cresceu vivendo, digamos, imprensado. Ele cresceu diante do conflito de se ele admirava mais o pai, que era um homem disciplinário, duro, religioso, ou se ele admirava o tio, que era um Dionísio, que era um poeta, bitomaníaco, um locutor de rádio do interior, poeta, etc. Então, é esse menino que cresce ali como se fosse entre Apolo e Dionísio, entre a força dura do trabalho e a poesia e o delírio do outro lado, e vai vivendo ali os seus conflitos de menino e rapaz do interior até
se livrar do lugar dele e partir, ganhar mundo e ir embora. E o Big Jato, Décio, é um caminhão, um limpa-fossas, que no caso era do pai, que permitia que a família ganhasse a vida ali naquele mundo sem saneamento básico, o mundo de um Nordeste ainda, digamos, muito antigo e precário. Mas esses dejetos, digamos, a merda toda que o pai limpa da cidade, que o pai limpa da região, acaba sendo um pouco uma metáfora uma metáfora do universo. O pai acredita piamente que está limpando a sujeira do mundo. O menino, ao mesmo tempo, ele sofre bullying, ele sofre castigos na escola porque o pai ganha a vida com a merda. Então, tem esses dejetos, eles funcionam muito como uma metáfora da limpar ou não o mundo, se livrar ou não da sujeira, e por aí vai. Esse é o Big Jato. Legal, Chico. Eu acho que esse é um ponto de convergência. Talvez muitos autores sempre se amarrem na sua origem, né? E para muitos essa nunca desgruda da obra de uma maneira visível ou não, né? Eu vou agora, nesse momento, vai ter todo um simbolismo nesse nosso encontro, quero compartilhar com toda a audiência que nos acompanha aqui no Além da Letra, que é o seguinte: eu não sei se Santana é um psicanalista da linha junguiana e se sincronicidade é algo crível ou não, mas há um fato concreto que é o seguinte, ó. Vocês estão vendo aqui esse envelope? Até poucas horas atrás, o Santana sabia que o último livro dele, cujo título é Antônia, não tinha chegado às minhas mãos, pois foi agora. Então, vejam aqui que ato simbólico, não é? Ato primordial. Eu vou aqui, olha... Vejam todos, não é truque, não exige prática nem habilidade, mas olha, vou tirar aqui e vou revelar para mim mesmo essa Antônia de Santana Filho. Veja que capa, as capas de todos os livros do Santana são sempre muito instigantes. Santana, está aqui, Antônia chegou. Eu estava muito ávido por conhecer Antônia. Agora nos fale duas palavras dessa Antônia que desembarca nesse momento como o teu quarto livro, né? Você tem O Rio que Corre Estrelas, que você mencionou, que é de 2012, O Beijinho e Outros, que é o livro de contos, Crimes Delicados e Outros Crimes Delicados, de contos, A Casa das Marionetes, que é uma capa tão linda mas eu não tenho essa obra aqui, e Antônia, né? Que tem aqui uma história interessante de Antônia e de Brando, que ela vai conhecer. E aqui uma coisa que logo nas leituras das críticas que eu sim tive acesso, me chamou a atenção, porque na tua obra pregressa, que é A Casa de Marionete, que é Flor de Algodão, que eu esqueci de mencionar, e essa eu tenho aqui, você tem uma série de personagens que tem o nome de flores, né? Nessa obra também, pelo que eu vi, a mãe de Antônia é Violeta, não é? Que é outra flor, não é? Tô certo? É isso mesmo? Fala um pouquinho dessa obra. Fala um pouquinho dessa obra pra gente. Nesse caso, Décio, do Antônio, a Violeta veio muito por acaso, eu nem relacionei com a flor, é apenas o nome que me pareceu adequado para a personagem, sabe? No Flor de Algodão, não, sim, era tudo muito alusivo a uma cidade do interior, podia ser a cidade do Chico, podia ser a nossa região. Meu pai é pernambucano, e
Então tinha o seu Cravo, que não era mais prefeito, porque não podia mais ser, de tanto que ele já era determinante na cidade, e ele se chamava Cravo, as filhas todas tinham o nome de Flor, a mulher dele, quem não tinha ele mudava, porque ele queria isso, e a cidade se chamava Flor de Algodão. Então aí sim, tinha uma escolha. No Antônia, não. O Antônia, na verdade, eu cheguei a São Paulo. Se você excluir o Beijinho e outros crimes delicados, que é um livro de contos, os outros, o Rio que Corre Estrelas, Casa das Marionetes e Flor de Algodão, eles são ambientados em cidades do interior. Não digo onde, mas ele pode ser qualquer cidade, talvez da região norte, nordeste, Amazônia, talvez. Com esse universo, com essas comidas, com essas pessoas, com essas personagens. E Antônia se passa a metade no interior de São Paulo e a outra metade em São Paulo. Eu queria muito escrever sobre alguma coisa que acontecesse em São Paulo, porque a minha referência no mundo, assim, de cidade e tal, é São Paulo. Eu cheguei em São Paulo em 82, vim muito triste de Belém do Pará, onde eu morava, até aqui, porque eu era muito ligado à minha família, mas quando cheguei em São Paulo, no aeroporto de Congonhas, botei o pé no chão, falei, é aqui o meu lugar. E isso se constatou quase 40 anos depois. Eu me sinto muito à vontade aqui em São Paulo, um lugar que me fez muito bem. E eu queria, então, escrever tanto que São Paulo quase ia virar uma personagem do livro. Eu li bastante sobre São Paulo, tal, acabou que também achei que não era ainda o caso, mas eu te diria, assim, muito grossas, rápidas palavras, que eu queria ambientar alguma situação em São Paulo. Eu sempre parto de personagens, eu nunca sei o que vai acontecer, são eles que vão me contar. Isso não é aquela conversa, muitas vezes, que não, eu preciso escrever para saber o que isso quer dizer, mas eu tenho as pessoas, eu tenho as personagens, e aí eu preciso... Elas vão fazer coisas, e eu gosto de escrever sobre acontecimentos também. Eu não fico... A minha literatura, você já leu alguma coisa, você sabe que ela não é apenas reflexiva ou introspectiva e tal. Ela precisa de gente circulando, de cenário, de ação e tudo isso. E eu queria muito também, depois percebi, escrevendo, que eu queria falar sobre criatura e criador, que para mim é uma das grandes questões que a gente tem para atravessar, que eu chamo a maneira que cada um dá conta de lidar com a sua miséria, que nos acomete a todos, com a miséria humana. E, no fundo, é essa questão da gente ser criatura e se pretender, com muita frequência, ser criador. Não à toa estamos criando mundos por aí, brincando de Deus, etc. E nisso não há nenhuma configuração mística, nem religiosa, nem nada disso. Tem mais a ver com a nossa solidão existencial, com o fato de José Santana Filho só haver eu, Décio só você, Chico Sá só o Chico. Então isso, se por um lado é extraordinário, por outro lado nos remete a uma solidão absoluta. Então a gente, para sair disso, inventa situações, cria relações, né? Faz terapia, quando é o caso, para tentar se sentir participante de uma tribo qualquer, para tentar aliviar um pouco essa solidão absoluta. Então, neste sentido, a arte pode ser importantíssima, porque nos revela a nós mesmos, quando estamos apreciando, ou lendo, ou vendo, ou enfim. Quando a gente está produzindo, nos abre uma porta extraordinária ao encontro da gente mesmo. Então, Antônia, eu quero falar sobre isso. Uma pessoa que nasce uma e que, com o passar, vai adquirindo várias identidades até voltar para a sua condição original e verdadeira. Entendeu? Que lindo. Eu estou agora absolutamente interessado, já duplamente interessado na leitura. O tempo está nos matando. Eu sou o algoz um dos meus papéis aqui é ser o algoz do tempo.
Então eu queria fazer aqui uma última e breve rodada, e nessa rodada eu quero fazer talvez sugestões diferentes para vocês. O Chico tem aqui esse outro livro, O Sertão Japão, que é um livro de haikais e que está publicado pela Casa de Irene. Chico, e isso vai estar subjacente também à pergunta que eu vou depois fazer para o Santana. De novo, o sertão está aqui novamente, não é? Quer dizer, a reminiscência presente na vida. Irene está presente aqui e nós estamos atravessando esse tempo terrível que talvez não tenha paralelo na história recente do mundo e que vai deixar uma marca em todos nós. Como que é a literatura, Chico? Como é que é a arte? Como que é a crônica que nos conecta tanto com o cotidiano, mas de uma forma leve, de uma forma adorável? Como que isso nos ajuda, Chico, a passar por esses tempos bicudos? Ótimo, Décio. Olha, eu não sei o que seria de mim se não fosse, e aí não é nem ser escritor, se não fosse leitor. Porque eu acho o que funcionou mais agora, o que tem funcionado mais agora durante a pandemia, durante esses tempos, é mais o leitor do que, digamos, o criador, o escritor. Acho que a face do leitor é que tem me salvado. De leituras e releituras, eu acho que foi uma... Na verdade, eu acho que a todos nós, as artes, né, a música, o cinema, tudo isso tem ajudado nessa travessia. Mas é principalmente, Décio, na leitura que eu tenho escapado, assim. Tem sido digamos, na pílula diária da sanidade, da mínima sanidade, eu acho que eu tenho conseguido na leitura e nas reflexões da leitura. Quanto à escrita, eu acho que tem batido mais um bloqueio do que outra coisa. Eu fui um pouco vítima de certos bloqueios, como nunca tinha passado em toda a minha vida. Eu fui jornalista e cronista de redação e sempre era obrigado a produzir ali no calor da hora, escrever páginas e mais páginas, faltando 1 hora para o fechamento, naquele ritmo de escrita industrial de uma redação. E nunca tinha me ocorrido nenhuma espécie de bloqueio. Sou bastante treinado para escrever sobre qualquer coisa a qualquer hora do dia e da noite. Mas te juro que a pandemia me deu uma bloqueada. Eu creio que também eu, como cronista, eu tenho muito como assunto o passeio, a flanar pela cidade, conversar com o garçom, pescar uma frase no bar. Então, eu acho que isso também ajudou um pouco nesse bloqueio. Eu fiquei sem o meu material de observação e isso acabou me tirando um pouco da verve ali para a crônica, mas aproveitei para uma coisa que eu estava muito em dívida com muitas releituras, então foi um tempo de salvação nesse sentido. A leitura me deu um belo alento para a gente aguentar tudo isso que ainda estamos passando. Maravilha, Chico. Deixa eu passar então agora e um pouco para a gente concluir, porque o tempo, eu já estou recebendo aqui uma série de cutucões, não é? A gente tem que se enquadrar, mas veja, Santana, eu vou citar 3 nomes, mas eu poderia citar vários outros, né? Pedro Nava, Moacir Sliar, Edson Amâncio, todos eles médicos e escritores, e Santana Júnior. E o que isso nos diz? Que mensagem isso nos traz? É porque a medicina te leva muito para perto do outro, do ser humano, com as suas mazelas, com as suas feridas,
O que isso significa? É bem possível, Décio, que sim, tem a ver com aquela miséria que eu estava falando há pouco, não é? Porque quando existe um bom encontro entre um médico e o paciente, entre um terapeuta e o seu paciente, na verdade, o que os diferencia o que os delimita é a mesa, em algum momento, porque é uma coisa que está sempre girando. Nada impede que amanhã eu esteja do outro lado, como é o natural, como tem havido e etc. Então, eu acho que a comunicação, quando se estabelece, é a grande magia da vida, quando a gente consegue se comunicar. E muitas vezes isso acontece com a arte. Então, vamos falar sobre a literatura, que, no meu caso, é a coisa que mais me faz companhia. Nem mesmo as Netflix da vida, as imagens, assim, ocuparam o lugar da leitura para mim. O que me faz achar, e claro, eu também constato que isso acontece com os médicos, essa busca, porque a arte ela nunca é pragmática. A gente não vê uma pessoa do nada resolver que ela vai produzir arte. Você é levado àquilo, você é levado a produzir. Por circunstâncias, por sensibilidade, por dificuldades, inclusive, não é? O talento já me parece que é uma outra coisa. Você pode ter mais ou pode ter menos, mas esse chamamento, essa coisa interior, não é decidida. Você não decide. Você ou tem uma alma X ou você não tem. O que não quer dizer que você não possa desenvolvê-la. O que também não quer dizer que você tenha talento o suficiente para fazer daquilo alguma coisa que não interesse apenas a você. A medicina, essas profissões ligadas ao que eu estou chamando a nossa miséria comum, se você tiver um olho, uma percepção, talvez uma alma, não sei bem, e uma humildade, no melhor sentido da palavra, eu estou falando humildade de se reconhecer, procurar ver qual é o seu tamanho de fato, entendeu? Aquela coisa de Fernando Pessoa, eu sou uma árvore ante meu cenário, e só. Isso pode fazer aflorar essa coisinha interna, essa faca lá atravessada na garganta do menino que eu citei da peça de teatro e do filme, entendeu? Me parece por aí. Santana Filho, Chico Sá, nós tivemos aqui um momento muito especial do Além da Letra. Eu quero então tomar esse último momento, primeiro para agradecer a cada um de vocês que acompanha conosco as atividades do Além da Letra, do Giro na Cidade, desse movimento cultural de Gonçalves que vai ganhando corpo a cada dia. Então, muito obrigado por estarem conosco e permaneçam conosco, porque nós teremos então amanhã a mesa 2, que vocês acompanharão nesse mesmo horário, a poesia nas periferias da sociedade brasileira. Nós vamos ter Nibrizan, nós vamos ter o poeta Binho, do Sarau do Binho, e essa mesa vai ser coordenada pela jornalista queridíssima Semayá. Então, pessoal, aqui um agradecimento muito grande. Nesse momento, se tivéssemos com o público, todo mundo aqui ao nosso redor, imaginemos, vocês estariam sendo abraçadíssimos, o Saulo estaria rodando aquela caneca de cerveja que o Chico vai lembrar, mas o Santana vai ainda encontrar. Nesse momento está todo mundo muito comportado e assim tem que ser. Queridos, um grande abraço, obrigado por estarem conosco, muito obrigado por estarem conosco também a nossa querida audiência de Gonçalves e todo o resto desse ambiente de literatura, de arte, que nos ajuda a atravessar esses tempos bicudos. Um abraço a todos e até a próxima!